Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Esquerda Autocrítica, um canal progressista que alerta sobre os erros cometidos pelos esquerdistas, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Você já deu a sua curtida? É importante para nós. Os lulistas estão eufóricos. O Brasil finalmente se reconstruiu. Chegamos à prosperidade plena graças ao Lulão bombadão da Faria Lima, o corajoso guerreiro bolchevique. Nunca o Brasil esteve tão bem. O Brasil virou potência de primeiro mundo, com a população finalmente realizada em seus anseios. Que maravilha! É o milagre brasileiro de Lula. Este é o tema de hoje e vamos verificar se todo este otimismo confere com a realidade cotidiana. Otimismo é bom, alegria é louvável, mas vamos botar os pés no chão, verificar a realidade. Pois apesar das excelentes notícias postadas nos meios lulistas, não percebemos em nosso cotidiano algo que signifique prosperidade e bem-estar estabilizado. É preciso observar alguns detalhes para que essas notícias otimistas não pareçam fake news para promover o líder petista. É importante destacar que existem interesses, tanto dos meios de comunicação que representam a mídia lulista, quanto dos institutos de pesquisa ligados a instituições educacionais a receber os subsídios de Lula. Além da própria classe média abastada, a pequena burguesia de chinelos que toma caipirinha, que apoia Lula por motivos ideológicos e não por desejar um país melhor. Afinal, o cotidiano desta pequena burguesia já é maravilhoso, para que melhorar mais? Todos estes beneficiados por Lula estão empenhados em fazer de tudo para defender o petista, mesmo quando ele erra. O que importa para esta burguesia de chinelos, que pensa que é pobre porque não tem o poder dos grandes empresários, é ver o seu ídolo consagrado e governando o país, mesmo que ele não governe de fato. Lula está trabalhando 24 horas por dia, mesmo quando está apenas viajando, falando pelos cotovelos ou namorando a Janja em uma praia paradisíaca. Se é que isso pode ser chamado de trabalho. Mesmo assim, quando lemos as notícias na chamada mídia progressista, sentimos um otimismo que chega a incomodar pelo excesso de alegria. Notícias positivas, algumas bastante exageradas, sendo despejadas como uma rajada de metralhadora. Lendo a mídia lulista, temos a impressão de que o Brasil só precisou de um pouco mais de 1 ano e 3 meses para ser reconstruído. Embora questionado sobre a necessidade de reeleição, Lula argumenta que 4 anos são pouco para reconstruir o país. E aí, Lula reconstruiu o Brasil? Ou não reconstruiu? Decida, né? Mas lulistas são de classe média, a burguesia de chinelos, gente próspera em sua vida particular, estabilizada economicamente e que só anda de automóvel. Gente que só conhece ônibus, na oração da Ave Maria em latim. Essa pequena burguesia está feliz com o Lula, porque a realidade dela é bastante feliz. Só visitam bairros nobres e se escondem em shoppings lindos nos finais de semana, gastando sem olhar a etiqueta de preços. Fingem que gostam de pobres porque enxergam as favelas à distância de telescópio. Claro que para uma classe social tão feliz e realizada, o país de Lula sempre vai parecer próspero e desenvolvido, pois esta pequena burguesia insiste em se recusar a olhar o lado oculto da lua. Neste lado oculto, invisível para esta classe média lulista, a realidade se mostra feia, malvada e triste. Desemprego, injustiças, gente morando nas ruas, preços altos, salário baixo, miséria, burocracia, violência, gente morrendo todos os dias, pobres zangados e sem esperança. Sem ter a quem recorrer, enxergando em Lula um demagogo traidor. Esta é a realidade que os lulistas fazem questão de esconder. Para eles é impossível que Lula tenha sido negligente com a classe trabalhadora. Para a burguesia de chinelos, fatos não interessam. O que importa é a devoção e confiança cega em Lula, que sempre trabalha e nunca erra. Mas esta burguesia de chinelos é religiosa. A fé vem antes da razão. Até ateus lulistas têm fé. Cada pessoa constrói dentro de sua cabeça a sua realidade personalizada, baseada na sua própria prosperidade econômica, pois verificar informações, além de complicado e exigir esforço, soa como uma ofensa à fonte que deve ser confiada. É importante para os lulistas acreditar neste novo milagre brasileiro, onde as boas notícias existem para promover Lula, que deixou bem claro de que a preocupação com a sua própria imagem é a sua prioridade. Não importa se o Brasil melhorou. Importa é que Lula seja o responsável por esta suposta melhora. Lula leu, durante a sua prisão, biografias de grandes estadistas. Se comoveu com todas elas. Decidiu que seria um a mais na lista dos políticos históricos. O cuidado com a sua imagem se tornou a sua principal preocupação.
Tudo de bom que acontecer no país deve ser atribuído a Lula, mesmo que ele nada tenha a ver com isso. Disseram até que foi Lula quem trouxe a Taylor Swift para o Brasil. Por isso o excesso de notícias boas na mídia lulista. É preciso turbinar a reputação de Lula, para favorecer a sua consagração, mesmo que fatos não confirmem. O que importa? Importante é Lula se consagrar. Enquanto lulistas comemoram em seu carnaval privado o suposto êxito de Lula, a verdadeira classe operária, aquela que vê a sua conta bancária já pequena se reduzir cada vez mais, com dívidas se amontoando num Everest fiscal, segue sofrendo em seu cotidiano, tendo que se conformar com um baixíssimo salário de 1.412 pilas e a esmola do Bolsa Família, que os lulistas fazem questão de classificar como medida econômica revolucionária. Até porque para esta classe média fã de Lula, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não são os lulistas que estão ganhando esta escassa merreca que não paga o necessário. Mas é preciso muita propaganda para mostrar que o Brasil melhorou. Os pobres continuam pobres, mas sorrindo. Lula quer que pobres sorriam, mas mantendo-se na pobreza. Pobres são lindos, parecem macaquinhos de realejo. Alegram a classe média lulista com as suas dancinhas patéticas. Para que acabar com a pobreza? Os pobres que se virem com a sua merreca e deixem a classe média em paz. Nada de violência. Nada de protestos. O Ministério da Justiça está preparado para punir quem se revoltar contra Lula. Aceitem pacificamente e reconheçam Lula como seu salvador, sem reclamar. Isso me lembra muito o milagre brasileiro dos tempos da ditadura militar. Notícias boas na mídia governista despejadas em uma vasta cachoeira de ilusão. O governo consagrado como um benfeitor. Pobres proibidos de reclamar. Classe média feliz, iludida com a sua prosperidade particular. São dois Brasis, um fictício, outro real. O fictício próspero feliz, exaltando Lula como grande estadista. O real, onde um Brasil falido mostra Lula como negligente traidor. Lulistas seguem felizes com a sua estabilidade econômica. Pobres se virando com o pouco que têm. E Lula escrevendo seu nome na história dos grandes estadistas. Assim caminha a humanidade. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.